Sabe aqueles cantos bem sombrios da internet? Lugares que a gente só encontra se fizer uma busca muito específica e, vamos combinar, meio imprudente. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas dessas pesquisas, aquelas que abrem portas para um lado bem perturbador do que existe por aí. Então, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que será que rola nas buscas quando alguém acha que ninguém tá vendo? A resposta, e a gente já vai ver, é bem mais bizarra e honestamente chocante do que a maioria das pessoas imagina. Ok, vamos lá. E se preparem porque os dados são de cair o queixo. A busca Como Esconder um Corpo tem em média 1.000 buscas por mês. E não para por aí. Como se livrar de um assassinato chega a quase 2.000. Repetindo, por mês. Isso dá uma ideia da realidade meio maluca que se esconde por trás das telas, né? Fica a pergunta, é só curiosidade ou tem algo mais aí? E é aqui que o papo fica sério. A própria fonte de onde tiramos isso já avisa, e eu reforço, o conteúdo a seguir é pesado, é perturbador. Se depois daqui alguém decidir pesquisar por conta própria, a responsabilidade é toda de quem busca. É o tipo de coisa que, sério, pode tirar o sono por umas boas noites. Vamos começar pelo primeiro nível: crimes reais e chocantes, sabe? Aquelas histórias que parecem roteiro de filme de terror, mas que infelizmente são 100% reais. O primeiro caso é o de Armin Meiwes, um alemão que ficou famoso na internet pelo apelido de Canibal de Rotenburg. O que ele fez foi bem. Ele usou fóruns online para algo absolutamente bizarro. Ele queria encontrar alguém que voluntariamente quisesse ser comido por ele. E o mais inacreditável de tudo, ele achou. A linha do tempo disso aqui é simplesmente surreal. Em 2001, ele conhece esse cara, Bernd Brandes, pela internet. Em março do mesmo ano, eles se encontram. Com o consentimento do Bernd, o Meiwes amputou uma parte do corpo dele, cozinhou e serviu para os dois comerem. Juntos. Ah, e para deixar tudo ainda mais doentio, o ritual macabro foi todo filmado. Bom, saindo desse universo do canibalismo, a gente entra em outro tópico que gera buscas horríveis. Uma droga chamada crocodil. Ela é basicamente uma alternativa caseira, bem mais barata que heroína, só que os efeitos colaterais são um pesadelo visual. Para entender o problema da crocodil, é só olhar para o ciclo dela. Pensa assim, o efeito da heroína pode durar até 8 horas. Já o da crocodil, se durar 90 minutos é muito. E o pior, leva quase 1 hora para produzir a próxima dose. Então a pessoa fica presa num ciclo infernal, sem parar. Produz, injeta, o efeito passa rápido, já tem que produzir de novo, sem descanso. E é o resultado físico que dá o apelido de droga zumbi. Ela causa necrose, que é a morte do tecido do corpo. Ou seja, a pele e a carne onde a pessoa injeta a droga simplesmente apodrecem, sabe? Vão se desfazendo, expondo os músculos, os ossos. As imagens disso são, sem exagero, das coisas mais perturbadoras que existem na internet. Agora a gente desce mais um nível. Saímos dos crimes que foram documentados para entrar no mundo das lendas da era digital. Aqui é onde a verdade e a ficção se misturam de um jeito que fica difícil saber o que é o quê. E aqui em vários exemplos clássicos, né, de como a internet cria os próprios monstros. Tipo aquele áudio super famoso, supostamente ligado à lenda do Slenderman, ou então vídeos virais, que começam super de boa, tipo alguém filmando um ninho de cobras, e de repente acontece algo totalmente chocante. É o tipo de mídia que cutuca nossos medos mais básicos. Mas, olha, talvez uma das lendas mais específicas e arrepiantes seja a do tal Senhor 13. É sobre uma figura sinistra que, diz a lenda, pode ser invocada com um ritual bem simples. É aquela mistura perfeita de superstição com o número 13, o medo do escuro e, claro, aquele pavor do que pode aparecer no espelho. E o ritual? Ah, o ritual é bem direto. Basicamente, espere o dia 13 do mês, aí às 3 da manhã, a pessoa vai pra frente de um espelho no escuro total, espera os olhos se acostumarem com a escuridão e repete as palavras Senhor 13, eu estou aqui, 3 vezes. Claro que é só uma história, mas é exatamente esse tipo de coisa que mexe com a curiosidade da galera, né? Bom, chegamos ao último e talvez mais profundo nível. Aqui, a gente não está falando de crimes planejados nem de lendas da internet. Estamos falando de tragédias reais. Tragédias cujas sombras, segundo muitos, continuam por aí, assombrando a gente. O caso de Anneliese Michel é, com certeza, um dos mais conhecidos e trágicos do mundo.
A história dela, uma jovem alemã que morreu em 1976 no meio de um ritual de exorcismo, foi o que inspirou aquele filme famoso, O Exorcismo de Emily Rose. E olha, o debate sobre o que realmente aconteceu com ela continua forte até hoje. E o centro de toda a discussão é essa: foi possessão ou foi doença? Porque de um lado a gente tem a família e os padres convencidos de que eram demônios. Eles fizeram, pasmem, 67 rituais de exorcismo. Do outro lado, a gente tem a medicina, com um diagnóstico de esquizofrenia e um tratamento que foi interrompido. No fim das contas, não importa a teoria. O resultado foi o mesmo: a morte trágica da Annelise por desnutrição e desidratação. Agora, a gente volta para o Brasil para falar de uma das nossas maiores tragédias: o incêndio do edifício Joelma, lá em São Paulo, em 1974. 191, esse foi o número de vidas perdidas. Além disso, mais de 300 pessoas ficaram feridas. Foi uma catástrofe de uma escala que chocou o Brasil inteiro e marcou a cidade de São Paulo para sempre. E no meio de toda essa tragédia, existe um mistério. Um mistério que, até hoje, alimenta as histórias de assombração do prédio. 13 corpos encontrados totalmente carbonizados dentro de um elevador e que nunca foram identificados. Eles ficaram conhecidos como as 13 Almas e são o coração de todas as lendas sobre o Joelma. Bom, depois de passar por crimes, lendas, tragédias, a gente chega na questão final, né? Todo esse conteúdo é, sem dúvida, perturbador, mas a escolha de procurar por ele é de cada um. Então, a pergunta é: por que a gente faz isso? Por que essa necessidade de olhar para o abismo? O aviso final que vem lá da fonte original é exatamente esse. Quem pesquisa esses temas acaba encontrando coisas que podem de verdade deixar a mente muito perturbada. Sabe aquele tipo de informação que depois que entra na cabeça é quase impossível de esquecer? É disso que a gente está falando. E a gente termina com essa pergunta, que não é sobre o que está lá fora, na internet, mas sobre o que está aqui dentro da gente. O que existe na natureza humana que nos atrai tanto para o proibido, para o macabro, para aquilo que todo mundo diz para a gente não olhar? A resposta para isso talvez seja mais inquietante do que qualquer resultado de busca no Google.